Então, a ideia é exatamente essa, não é trabalhar só com nutrientes, né? É trabalhar com um conjunto de elementos no processo integrativo que possa restabelecer o padrão funcional das células. E aí a gente tem, então, como eu mencionei, algumas possibilidades. Plantas medicinais, e a gente vai ter alguns exemplos aí, se vocês quiserem, a gente já pode citar aqui, a ideia é exatamente essa, né, ao longo da nossa live de hoje, trazer alguns modelos de protocolos, como a gente pode organizar isso, e mais que isso, mais que restabelecer aí com os protocolos terapêuticos usando as plantas como base, mas também suplementar com elementos como cofatores de reação. A gente pode dar alguns exemplos. O que é um cofator de reação, né, professor Niraldo? Cofator de reação são todos aqueles elementos que estão envolvidos na bioquímica da célula, que geram uma alteração funcional, melhorando a eficiência dessa bioquímica, dessa reação bioquímica, e pode, com isso, garantir uma melhor qualidade da função celular. Olha que legal. Então, alguns elementos que são cofatores, coenzima Q10, L-carnitina. Coenzima Q10 ajuda lá no processo mitocondrial, né, de transporte de elétrons na cadeia respiratória. E aí, com coenzima Q10 ativa dentro das células, a mitocôndria é capaz de gerar muito mais ATP. Então, para aqueles pacientes fadigados, aqueles pacientes que estão sem a capacidade energética, né, por algum processo de déficit ou hormonal, ou mesmo déficit endócrino ou metabólico, nós vamos ter uma melhora clínica bastante significativa. Então, coenzima Q10 é um dos cofatores. L-carnitina, por exemplo, ela faz um papel de cofator no processo de transporte de ácidos graxos para dentro da célula hepática, facilitando a dinâmica de produção de beta-oxidação lipídica. Então, esse processo de beta-oxidação acontece de maneira muito mais eficiente se tivermos a suplementação no paciente com L-carnitina. Então, se nós temos um paciente com síndrome metabólica, vamos imaginar, o paciente com síndrome metabólica tem associado aos seus sintomas aumento de pressão arterial, aumento da obesidade, hipertrofia dos adipócitos, geração de quadros inflamatórios subclínicos persistentes, alterações patológicas no sentido de aumento da inflamação, gerando então um contexto todo de alteração no sistema nervoso central, de irritação, ou quadros depressivos. A gente tem ainda alterações no processo de metabolismo dos carboidratos associado à síndrome metabólica. Então, vai aparecer ali hiperglicemia, resistência à insulina, alterações generalizadas no metabolismo, tanto de carboidratos quanto de lipídios. Para esses pacientes que têm uma síndrome metabólica e que precisam estimular o processo de lipólise, se nós tivermos um processo de lipólise, então a gente vai ter algumas plantas que auxiliam o processo lipolítico, e a gente pode citar aí Citrus aurantium, Camellia sinensis, que são termogênicos, né, que aumentam o metabolismo lipídico dentro do adipócito, só que quando aumenta o metabolismo lipídico, aumenta a quebra, a ativação da lipase dos triglicerídeos dentro dos adipócitos, esse ácido graxo hidrolisado, quebrado enzimaticamente pela lipase, vai ser liberado na corrente sanguínea. E aí, quando ele libera na corrente sanguínea, ele precisa ter um destino que é o fígado, e do fígado ele vai gerar, então, no processo de beta-oxidação lipídica, um quadro de energia, vai gerar, então, acetilcoenzima A, que vai entrar na cadeia respiratória e vai gerar ATP, vai gerar energia para o indivíduo. Muito bem. Olha que interessante isso. Agora, se tu induz um mecanismo de lipólise no indivíduo, vamos mobilizar os ácidos graxos de dentro dos adipócitos. Legal. Joga isso para a corrente sanguínea. E da corrente sanguínea vai até o fígado. E se o teu fígado não está preparado com um mecanismo de hepatoproteção, e se não tem um mecanismo de cofator para absorver, ajudar no processo de absorção,
para o hepatócito poder metabolizar esse ácido graxo, transformá-lo em energia, esse ácido graxo acaba ficando dentro dos adipócitos sem a funcionalidade, na superfície dos adipócitos, sem a funcionalidade de geração de energia, porque não tem o cofator reacional para absorver esses ácidos graxos. Então, no protocolo terapêutico de síndrome metabólica, para reduzir o tamanho dos adipócitos, reduzindo a hipertrofia, reduzindo a inflamação associado a essa síndrome, nós temos que obrigatoriamente envolver aí um processo de indução do comprometimento, então, do consumo desses lipídios, da lipólise nesses adipócitos com as plantinhas, Citrus aurantium, Camellia sinensis, mobilizar esse ácido graxo, mas também proteger o fígado. Então, a gente tem que estar entrando com outras plantas e antioxidantes para proteção hepática e uso de cofatores para que esse ácido graxo possa melhorar seu processo de metabolismo. Então, temos que ter essa clareza, porque no momento em que os nossos pacientes começam a aparecer, começam a apresentar essas queixas, e quando nós vamos inicializar o tratamento para restaurar o padrão fisiológico desses tecidos, nós temos que levar isso em consideração, né? A fisiologia bioquímica e a suplementação adequada para eles garantirem uma melhor qualidade de vida. Só imaginando aqui o complemento dos cofatores, né? Quais cofatores podemos incluir aí nos nossos protocolos? NADPH, PQQ, o biquinol, são todos elementos envolvidos no processo da gênese de energia mitocondrial e que podem melhorar a qualidade da resposta. Então, protocolos de fadiga, protocolos de baixa energia, restabelecimento da função mitocondrial no pós-infecções, tanto virais quanto quadros inflamatórios super expressos, né? Quadros de inflamação, de hiperinflamação. No pós-inflamação, sempre vamos ter uma baixa energética muito grande. Então, restabelecer com suplementos é essencial para isso. A gente pode ter cofatores e vitaminas que são importantes. Vitaminas, as lipossolúveis, as hidrossolúveis, as lipossolúveis, A, D, E e K, sem dúvida precisam de um aporte, porque elas são basicamente muito pouco absorvidas, na grande maioria das vezes, pelas nossas dietas que temos hoje na nossa dieta ocidental. Veja o caso da vitamina D. Hoje todo mundo tem heliofobia, né? Que a gente brinca com os nossos pacientes. Todo mundo tem heliofobia. A heliofobia, assim, é medo do sol, medo de me expor a qualquer quantidade de sol. E aí, óbvio, tá todo mundo com a vitamina D lá no chinelo, tá todo mundo precisando repor vitamina D. E aí, por que essa heliofobia? Pessoal, trabalha dentro de casa ou trabalha num ambiente fechado e sai de casa para ir para o trabalho, entra num carro com blindagem contra a luz solar, proteção, né, película, e usa óculos escuro e passa protetor solar, e passa todos os tipos de proteção possíveis para não pegar sol, né? E aí, obviamente, para transformar aí colesterol absorvido na pele em vitamina D, a gente precisa da irradiação da luz solar, precisa do componente sol para que haja a produção de vitamina D. Todo mundo, então, fica com níveis basais muito baixos. Os nossos pacientes aqui, olha, dificilmente a gente pega alguém que tenha vitamina D acima de 35. Muito raro a gente pegar isso. Todos na faixa aí de 20, 22, 25. E aí, óbvio, sem vitamina D, não tem expressão de triptofano hidroxilase, não tem expressão de tirosina hidroxilase lá no sistema nervoso central, e não tem, com isso, formação de neurotransmissores como serotonina e como noradrenalina. E aí os pacientes com baixo nível de vitamina D sempre vão apresentar quadros de depressão, em vários níveis, assim, mais altos ou mais baixos, mas todos comprometem, então, em termos de relacionamento, em termos de pensamentos,
quadros depressivos em alguma intensidade. Então tem que repor mesmo, porque se a gente não consegue produzir ou absorvê-las de maneira adequada da nossa alimentação, das nossas condições ambientais, a gente precisa readministrá-las de maneira a suplementar essas necessidades funcionais para as nossas células. Então, pacientes, por exemplo, o paciente tem depressão e é irresponsivo aos medicamentos antidepressivos, pode intervir com a vitamina D, porque isso vai melhorar a resposta funcional fisiológica dos tecidos. Certo? Então, vamos imaginar assim, a planta medicinal, as vitaminas hidro e lipossolúveis, os cofatores de reação e os oligoelementos. Quais são esses oligoelementos que a gente fala, né? Começou pelo estudo da medicina ortomolecular, né? Que descobriu, então, que muitas das nossas enzimas, muitos dos nossos processos fisiológicos dependem da presença desses oligoelementos. E a gente vai ter magnésio, vai ter zinco, vai ter selênio, que são essenciais para a funcionalidade de muitas reações bioquímicas e servem também como núcleo eletrônico para a síntese de enzimas e proteínas funcionais. Então, sim, repor esses eletrólitos também, porque grande parte dos nossos nutrientes são muito pobres nesses elementos. Suplementar, por exemplo, com manganês, que faz parte de algumas proteínas funcionais estruturais, é essencial. Então, tem níveis basais que devem ser respeitados e que podem ser monitorados.